Boa noite, pessoal. Começa agora, depois de uma problemada danada, o Léo Stoppa ao vivo de hoje. Parece que como tá dando tilt no Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público já até mudou de ideia a respeito de proteger o Dallagnol. O bicho tá pegando, então eles estão... Parece que o Dallagnol, que ao meu ver, me respeitem, me desculpem aqueles que acreditam que o Dallagnol tenha qualquer coisa a ver com Deus por ser um batista. Ao meu ver, esse pessoal tem tanto poder demoníaco envolvido neles, os caras têm tanto assim, tanta energia satânica que eles conseguem fazer tudo dar pau, câmera parar de funcionar, a luz desligar, enfim, tudo dá errado. Eu queria pedir para vocês compartilharem pra gente, aumentar o alcance, e agora as coisas estão realmente ficando mais picantes. Eu não vou conseguir comentar aqui os primeiros... comentários, porque eles já passaram. Mas deixa eu ver onde eu consigo chegar aqui no canal do Stoppa. Eduardo Martins, Nova Andradina, na Resistência. Abração pro pessoal de Nova Andradina. Cineclube Calanga. Boa noite, Léo Stoppa. Francisco Felipe. Oi. Olá, Francisco. Chocoprint BR. Boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná. Chocoprint. Vamos compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Galera que está assistindo aí pelo Facebook, se puderem ajudar compartilhando aí para aumentar o alcance. Pelo que eu estou vendo no Facebook agora, provavelmente o amigo Anthony não está hoje participando, porque senão o Facebook já estava em 400 pessoas, que ele tem o poder do compartilhamento. Mas eu queria pedir para vocês, quem puder ajudar aí, vamos compartilhar para aumentar o alcance e vamos torcer para que a gripe do nosso amigo Anthony no canal Sabendo Direito acabe rápido e que ele volte para a live. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal, aqui também do canal Leonardo Stoppa. Tá aqui subindo aqui, Vargas Desterro, boa noite. Hamilton Fraga, Wellington Moura, manda um boa noite para Cansanção, Bahia. Então, grande abraço para Cansanção, Bahia. Né? Obrigado, Chocoprint BR, participando como moderador aqui todas as noites. Obrigado a todos os moderadores, Gata Negra, Tatiana. Né? Precisamos descobrir o que está acontecendo com o Clicério, que sumiu do mapa, mas o Clicério volta. Vamos torcer pela volta do Clicério. Pessoal, deixa eu começar pedindo vocês para... Olha só como estão as coisas, né? As coisas estão como elas são. Esquema de palestras derruba blindagem no conselho do MP a Dallagnol. Gente, tá feio demais. Já tá difícil, né? Primeiro, a conversa mostra que o cara trabalhou durante todo esse tempo num esquema de ganhar contratações para palestras através da perseguição de um grupo político. Está muito claro. O Dallagnol, assim como os outros procuradores da Lava Jato, estavam empolgados em perseguir o PT, porque ao perseguir o PT, quem não gosta do PT, estava pagando o Dallagnol para perseguir o PT. Como que eles estavam pagando o Dallagnol para perseguir o PT? Com palestras. Chega ao ponto do Dallagnol comemorar as palestras e dizer que provavelmente chegaria a R$400 mil até o final do ano. Bom, eu tô sem uma calculadora aqui, mas imaginem se a gente divide R$400 mil por 12, a gente vai descobrir quantas pessoas assalariadas valem as palestras do Dallagnol por um ano. Agora, imaginem a desgraça que esse cara causou na economia brasileira, imaginem o quanto de pessoas hoje estão desempregadas, pessoas já estão até passando fome por causa do egoísmo desse cara, por causa da vaidade desse cara, que desgraçou uma economia para perseguir grandes empresas. Obviamente, ao perseguir uma Odebrecht e ao perseguir uma OAS, esse cara desgraçou o emprego de muita gente no Brasil, mas foi contratado para palestras por acionistas de empresas concorrentes da Odebrecht. É mais ou menos assim, se o juiz da minha cidade prender o meu concorrente, quebrar a empresa do meu concorrente,
eu vou contratar o juiz da minha cidade para palestra. Muito confortável. Imaginem vocês que nós temos hoje, vamos pensar que é muito conhecido no Brasil, Fiat e Volkswagen. Então, o dono da Volkswagen faz amizade com o procurador, um Dallagnol da vida, e combina com o procurador de uma forma indireta. Toda vez que você prender o dono da Fiat, toda vez que você prejudicar a Fiat, eu te contrato para uma palestra. E olha, você vai chegar no final do ano tendo recebido 400 mil reais de palestra. Essa é a forma que o poder financeiro encontrou de fazer tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário trabalharem para o poder financeiro no sentido de perseguir partidos políticos que não representam tanto assim o poder financeiro e perseguir também empresas concorrentes. É por causa de 400 mil reais que o Dallagnol causou diretamente só na Odebrecht 230 mil desempregados. Só na Odebrecht. Sem contar as empresas que vendiam para a Odebrecht. Podemos dizer que hoje estamos com mais de 13 milhões de desempregados no Brasil porque o Dallagnol não podia abrir mão dos seus 400 mil reais em palestra. E quando eu faço uma crítica ao tipo de igreja que criou a personalidade desse rapaz, eu chamo a atenção para vocês, no sentido de que vocês prestem atenção do tipo de gente que frequenta essas igrejas, e agora eu peço desculpa para vocês, porque eu sei que toda regra tem sua exceção, mas até você que frequenta essas igrejas, olhe à sua volta e observe o tipo de gente que está à sua volta. Vocês vão ver que é exatamente Dallagnóis. São pessoas que não se sentiriam incomodadas em matarem milhares de pessoas para ganharem alguns mil reais a mais. Essas pessoas, infelizmente, elas matariam, destruiriam a economia, desde que a conta bancária deles estivesse crescendo. E não é muito difícil a gente chegar nisso. Olha, se tem uma coisa que é muito normal, dentro dessas igrejas, é que muitos membros observam o pastor e sonham em um dia serem pastores e terem, não necessariamente a responsabilidade espiritual de um pastor, mas sonham em terem o dinheiro daquele pastor, né? Muitas pessoas hoje vão à Igreja Universal porque elas olham a prosperidade econômica do Edir Macedo e pensam, olha, eu quero ser próspero igual o Edir Macedo. É por isso que as pessoas preferem ir à Igreja Universal do que ir a uma igreja humilde, porque elas não querem Deus, elas querem a prosperidade econômica. E a maioria dos pastores dessas igrejas neopentecostais, infelizmente, eles não ligariam de matar todos os fiéis se alguém chegasse e oferecesse um dinheiro pela cabeça de cada fiel que tivesse ali na frente. Porque eles não ligam de tomar uma geladeira, eles não ligam de tirar o remédio, falando, olha, você pode parar de comprar o remédio, dar uma oferta para Deus com o dinheiro do remédio que você vai ser curado. Eles não ligam para fazer isso. Então, é esse ambiente que criou o Dallagnol, infelizmente. É o ambiente, infelizmente, de muitas igrejas que deixaram de ser igrejas e se tornaram templos de eventos festivos, shows gospel, boates noturnas. Infelizmente, é o caso da crítica que eu faço à Igreja Batista de Belo Horizonte. Quem é mais velhinho e conhece o trabalho que o pastor Márcio Valadão fazia no passado, sabe que não tem absolutamente nada a ver com o atual trabalho feito pelo André Valadrão. Infelizmente, é uma coisa completamente diferente. Chegou o momento em que eles perceberam. E olha, podemos aplicar a teoria da tabatização também às igrejas, claro. Eles perceberam que a maioria dos fiéis procuram as igrejas não por causa de Deus, eles procuram as igrejas para ficarem ricos. Aí os bons pastores passaram por um processo de tabatização religiosa e eles chegaram à conclusão que no lugar de ficar pregando o evangelho, é melhor oferecer a prosperidade a troco de uma certa grana, porque a maioria, infelizmente, vai lá procurando dinheiro, não é procurando Deus, evangelho, ensinamentos de Cristo. Então, temos esse processo de tabatização também nas igrejas. E o Elias Oliveira, deixa eu agradecer primeiro aqui o superchat que chegou,
Muito obrigado, Elizabeth Oliveira. Boa noite, Léo. No mínimo, esse sujeito precisa perder a matrícula de procurador para também ser um desempregado. Dallagnol é um canalha. Olha, Elizabeth, eu acho que não basta perder a matrícula de procurador. Como ele vendeu as decisões, né? Como ele vendeu a atuação dele como procurador, eu acho que todo o dinheiro advindo de palestras tem que ser bloqueado. Eles não gostam de fazer isso com o Lula, eles não fazem a propaganda da Operação Lava Jato através do bloqueio do patrimônio do ex-presidente Lula. Eu acho que a coisa mais óbvia que a gente precisa fazer, que precisa acontecer nesse momento, é exatamente isso. Tomar o dinheiro que eles ganharam com palestras. Porque, afinal de contas, por causa dessas palestras, o Brasil teve um prejuízo muito grande. Vamos cair na real, né? Infelizmente, o Brasil teve um super prejuízo. E olha, como se não bastasse vir essa super notícia, ela não veio diretamente do Glenn, ela veio do Reinaldo Azevedo, que é, sem sombra de dúvidas, aquele camarada extremamente anti-PT, que de uma hora para outra percebeu que estava sendo massa de manobra do sistema e começou a bater para tudo enquanto é lado, mas antes tarde do que nunca, né? E eu vejo aqui, Henrique Nunes, deltanização é igual tabatização? Eu diria que não, Henrique Nunes. Veja bem, a tabatização, ela caracteriza-se pelo processo de adaptação do sujeito político às condições do povo. Nós podemos dizer que a tabatização consiste no sujeito político perceber que o povo ele está tendo uma tendência de alienação mental, então o sujeito político adequa o produto que ele tem. Como que eu faria uma explicação a respeito da tabatização? E essa explicação está, inclusive, no artigo que eu disponibilizo. É muito engraçado, assim, é muito engraçado porque esse artigo meu foi muito criticado, tá? Esse artigo é do mestrado em Direito. Ele foi extremamente criticado e até hoje, esse artigo meu, até hoje, ele está aqui na página Leonardo Stop, eu convido vocês a baixarem, vocês vão ver que é engraçada a situação desse artigo. Vocês baixam ele aqui, eu estou fazendo bastante propaganda, porque ele foi muito criticado pelos professores, porque existe aquela resistência de acreditar em tudo isso que hoje está vindo à tona. E esse artigo, ele foi feito há uns 6 meses atrás, e não existia Vaza Jato há 6 meses atrás. Então esse artigo foi extremamente criticado. Vou falar para vocês baixinho aqui. Esse artigo, que eu convido vocês a lerem, é o primeiro trabalho na minha vida acadêmica. Olha, eu fiz administração, eu fiz licenciatura em física, eu fiz engenharia de produção, fiz engenharia ambiental, fiz economia, fiz relações internacionais e pós-graduação. Eu fiz jornalismo político, fiz língua portuguesa, fiz pós-graduação em engenharia elétrica com ênfase em sistemas e fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Todos esses, obviamente, e engenharia elétrica na Inglaterra também, todos esses trabalhos, tudo isso eu tive que fazer trabalhos, eu nunca fui reprovado num trabalho. Nesse trabalho aqui eu fui reprovado, por isso eu estou fazendo bastante questão de divulgar esse trabalho, porque eu queria uma avaliação externa a respeito desse trabalho. De uma forma muito misteriosa eu fui reprovado nesse trabalho, eu critico o Sérgio Moro nesse trabalho. E eu vou trazer para vocês uma crítica que eu faço nesse A Matemática do Direito, exatamente a respeito do processo de tabatização. Eu conto a história de um senhor que de uma hora para outra quis montar um negócio para ganhar dinheiro. Então ele percebeu que tinha uma lacuna no mercado para vender alimentos orgânicos. Então ele montou uma quitanda para vender alimentos orgânicos e aí ele chegou e fez bastante publicidade. Só que o povo da cidade não quer saber de alimentos orgânicos não, o povo quer o alimento podrão. Então esse Sozé que ficava metendo pau nos alimentos convencionais, ele simplesmente adaptou a quitanda dele, tirou alimento orgânico e colocou alimentos convencionais. Porque o que o Sozé está querendo na verdade é tão somente lucro. E aí eu conto uma outra história que aconteceu com esse mesmo Sozé. E aí eu faço até um paralelo com a Operação Lava Jato de forma indireta, que eu falo a história de que esse Sozé vendia Coca-Cola. E ele era amigão do vendedor da Coca-Cola. E de uma hora para outra, o vendedor da Coca-Cola, amigão do Sozé só vendia Coca-Cola, mas aí começa uma campanha da Pepsi, e essa campanha da Pepsi, ela inventa uma história e fala, as igrejas começam a falar que o dono da Coca-Cola tem pacto com o diabo, mas enfim, a Coca-Cola para de vender.
Aí o que que acontece? O seu Zé vai, briga com o vendedor da Coca-Cola, não tá nem aí mais pro vendedor da Coca-Cola e põe Pepsi, porque o negócio do seu Zé é vender. Por que que eu faço essa comparação, pessoal? Porque, olha, a ideologia política é o produto que o político tem para vender. E aí eu conto, inclusive, a história daquele senador de Brasília, o Cristóvão Buarque, que simplesmente mudou de ideologia no momento em que o bicho pegou e ele viu que estava tendo um up na ideologia liberal. Então, a ideologia é aquilo que o político vende, não é necessariamente aquilo que o político tem. Então, por que que eu estou falando isso tudo? O processo de tabatização, ele é um processo de um político que vendeu uma ideologia no momento que aquela ideologia poderia beneficiá-lo com votos, e ele vai se adaptando ao clima do povo. Hoje nós temos um povo completamente assim, alienado, batendo palmas para o liberalismo, e ao mesmo tempo nós temos uma situação muito clara, uma situação de risco e recompensa. A esquerda, ela deveria apresentar uma recompensa muito grande, porque o risco é muito alto. Qualquer pessoa que entende um pouco de investimento sabe que quanto maior o risco, maior tem que ser a recompensa. No lado do liberalismo, a recompensa é alta e o risco é baixo. O que vai motivar uma pessoa que não seja realmente muito, assim, com um ideal muito grande mesmo? O que essa pessoa tem para ir para um lado em que, defendendo o povo, as pessoas estão sendo presas? Então, o que a Tabata tem de informação? A informação que ela tem é que os políticos que trabalham para o povo mais humilde vão presos. Já em compensação, os políticos que trabalham pelos liberais, eles são elogiados pelo Luciano Huck, e obviamente isso dá um impacto muito grande na sociedade. Eles são patrocinados pelas pessoas mais ricas do Brasil, como o próprio Lehman. Eles tiram fotos com o governador de São Paulo, já praticamente numa proposta de contratação da Tabata como ministra de alguma coisa numa eventual eleição do Dória no futuro. E aí esse político ele passa por um processo de tabatização. É um político que veio de uma situação humilde. Nessa situação humilde ele cresceu, tornou-se uma pessoa mais orientada e ali ele teve a oportunidade de ter a impressão que ele vai ter uma ascensão social. A Tabata não tem ascensão social. A Tabata é tão somente um bichinho dos liberais. Ela tem aquela impressão de que agora ela tem a chance de virar um deles. Mas ela não vira um deles. Isso porque tem uma frase interessante usada na Inglaterra que é: você não vira Superman, você nasce Superman. Para ser Superman tem que ter nascido em Krypton, é outra raça. Para ser da elite você tem que ter, obviamente, nascido na elite. Mas ela acha que o fato dela ter tirado uma foto com Dória, ser patrocinada pelo Lehman e ter sido elogiada pelo Luciano Huck significa que ela é da elite. Agora eu estou esperando o Luciano Huck chamar ela para o aniversário do filho dele, né, dos filhos dele. Isso não vai acontecer, porque ela não é elite. Ela é um cachorrinho da elite. Então a tabatização é isso. É uma pessoa que percebe ao longo do tempo que você servir os mais humildes te leva para a cadeia. É melhor ficar com os mais ricos. Então a pessoa quebra a ideologia de onde ela veio, torna-se uma hipócrita. Pessoas que passaram, obviamente, por um processo de tabatização muito claro. O Bolsonaro era nacionalista no passado, ele percebeu que aquele nacionalismo, aquela loucura dele lá de querer matar o Fernando Henrique por causa da privatização da Vale, não ia levá-lo a nada, então ele tornou-se um liberal, foi apoiado e se tornou o presidente do Brasil. Uma outra pessoa que nem é da política, mas passou por um processo de tabatização muito claro, o Neymar, que saiu da pobreza e hoje ele só nega impostos que seriam investidos nas pessoas mais pobres. Então essas pessoas, elas exemplificam o que é um processo de tabatização. Agora um processo de dalanização é diferente. Vamos imaginar, vamos mudar completamente o cenário. O processo de dalanização, seja lá o que for, é um playboy que nunca viu um pobre a não ser a empregada doméstica e o motorista da família. Essa é a realidade desses playboys que chegam ao Ministério Público com raríssimas exceções. São pessoas que tiveram, durante toda a vida, um suporte familiar, um quarto super confortável, com todo o recurso jurídico, cresceram com 8 anos de idade, já estavam assistindo aulas sobre assuntos relacionados ao mundo jurídico. Então quando acordava já tinha o todinho com leite de ornitorrinco amazônico em cima da mesa esperando e um caderninho, né, todo lustrado, todo bonitinho para estudar, para se tornar
procurador federal. É uma realidade completamente diferente. E ó, esse processo de dallagnonização, ele acontece durante a vida. Por quê? Os pais provocam uma alienação da realidade real. Pessoas como o Dallagnol, eles nunca ficaram sabendo que pessoas no Brasil passam fome. Eles acham que isso é história de vagabundo. Então, um Dallagnol imagina que quem está passando dificuldades e recebe um Bolsa Família é um vagabundo. Por quê? Durante a infância, a adolescência, a juventude e a fase pré-adulta, eles só tiveram acesso ao leite de ornitorrinco no quarto e os livros de direito para estudar, para passarem, para se tornarem procuradores federal. Então, o processo de tabatização, ele acontece depois que uma pessoa que veio da camada humilde consegue uma ascensão econômica, porque a ascensão social é outra coisa. Quando eles conseguem uma ascensão econômica, uma posição de status, como por exemplo, tornar-se um parlamentar a nível federal, acontece o processo de tabatização e a pessoa percebe que ela não tem mais que representar seus eleitores, que é melhor ela representar os grandes empresários. Já o processo de dallagnonização acontece durante a infância, a adolescência, a vida de juventude. Os pais promovem a dallagnonização no momento que eles evitam que essas pessoas tenham acesso a pobres. E, obviamente, a ideologia de dallagnonização, ela é também pregada dentro dessas igrejas, porque essas igrejas, elas dizem indiretamente, quem lembra-se do calvinismo sabe muito bem que a ideia que foi pregada naquele momento para criar prosperidade é que você vai para o céu se for rico, se for pobre está condenado para o inferno. Então as igrejas frequentadas pelo Dallagnol, essas igrejas infelizmente como por exemplo a Batista dos Valadrão lá em Belo Horizonte, elas pregam exatamente isso, você é aquilo que você tem. Então o Dallagnol, assim como outros membros, eles crescem pensando exatamente isso, olha, nós somos irmãos, entre aspas, né, porque somos da mesma igreja, mas aqueles irmãos lá são sub-irmãos, porque são mais pobres. Aqueles irmãos lá em cima são super-irmãos, porque são mais ricos. Eu tenho que puxar saco dos irmãos lá em cima, que são mais ricos, porque eles estão mais próximos de Deus. Os irmãos mais pobres vão para o inferno, eu quero distância deles. Essa é, infelizmente, a realidade do processo de dallagnonização, e é isso que difere tabatização de dallagnonização, e é por isso que é um pouco diferente. Muito obrigado, Cláudia Silva. Boa noite, Léo. Fico pensando até que ponto a Dodge faz parte. Vai poder punir? Se tem rabo preso, que deve ter, o Dedê não vai deixar barato. Confere. Cláudia Silva, eu acho que para acabar com o escândalo, eu não acredito que o Dallagnol venha a cair agora, não. Eu acredito que ele possa sofrer alguma punição. Por exemplo, ser retirado da Operação Lava Jato. Cair é bem difícil. Vai precisar de mais elementos. O que pode acontecer nesse momento é o seguinte, a Dodge conversar com os procuradores. A Dodge está procurando uma forma de proteger os procuradores, lógico. Ela vai conversar com os procuradores e vai falar, gente, abre o jogo. O que mais vai aparecer nessas gravações? É isso que vai acontecer. Então a Dodge vai analisar agora de uma forma muito clara, a partir de tudo que pode acontecer, quais seriam as atitudes a serem tomadas. Deixa eu trazer aqui, só colocar a imagenzinha da Dodge aqui para falar sobre esse assunto com ela aparecendo aqui. Então, olha, o que eu imagino que deve acontecer nesse momento, pessoal? A Dodge, ela não tem a intenção de punir os procuradores. A Dodge não tem intenção de fazer as coisas corretas, ela parte do Ministério Público Federal e ela compactua com tudo que aconteceu. Não vamos nos iludir achando que a Dodge quer fazer coisa certa. Não, não é isso. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que ela vai avaliar qual que é o estrago potencial que está por vir. E quando a gente fala estrago potencial, é a Dodge chegar, chamar os procuradores e falar, olha pessoal, abre o jogo, o que mais vai aparecer? Aí os procuradores dizem, olha, abram o jogo sobre o que mais vai aparecer, porque a gente tem que se preparar. E aí a Dodge vai avaliar, olha, como tem isso, isso e isso para aparecer de áudio seu, Dallagnol, é melhor a gente te dar uma punição simbólica para o povo ver que teve uma punição e para a imprensa diminuir. Se a coisa for muito pesada,
talvez a Dodge oriente o Dallagnol a picar a mula, porque o que está acontecendo agora é que a permanência do Dallagnol no Ministério Público Federal está ferindo muito a instituição, e se a gente tem um colapso institucional, aí realmente a gente cai para aquilo que se chama anarquia, que é o momento em que a população percebe que as instituições não representam mais a ideia de Estado e todo mundo parte por uma guerra de todos contra todos e o Estado não tem mais soberania sobre sua população, porque o Estado não é mais a representação da população. Então a gente está muito próximo disso. E hoje a gente já tem vários movimentos no sentido de desobediência do Estado, né? Movimentos no sentido de consumir pouco. A gente pode chegar a ter movimentos no sentido de embargar os impostos, né? Tudo isso vai complicando ainda mais o Estado. Deixa eu agradecer também as pessoas que estão participando aqui no canal Leonardo Estopa, Elizabeth Oliveira. Léo, no mínimo esse sujeito precisa perder a matrícula de procurador para também ser um desempregado. Dallagnol é um canalha, canalha. Obrigado, Elizabeth Oliveira. Lembrando vocês, pessoal, que vocês podem ajudar meu trabalho também a partir de doações nas contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos. Isso faz uma diferença muito grande, porque é com esse dinheiro, obviamente, que eu pago as despesas. Deixa eu trazer o RDB Palpites. Léo, aqui no Nordeste o povo tá com muito medo do presidente Bolsonaro não fazer nada para o povo daqui, por causa da votação que ele teve aqui. O que você acha disso, Léo? Só lembrando, não tem o lado. RDB, o Bolsonaro não tá fazendo nada por ninguém. O Bolsonaro só está... Gente, desde o primeiro momento até hoje, e olha, eu sou uma pessoa que eu gostaria... Eu sei que muitas pessoas aí me criticam por isso. Eu sou uma pessoa que eu gostaria de estar aqui elogiando o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque torcer para dar errado é torcer para o barco que a gente está afundar. E eu não estou torcendo para dar errado. Eu gostaria, olha, nunca fui... Eu sou exatamente igual você, RDB Palpites. O lado que eu tenho é o lado do Brasil, um lado progressista, mas eu não tenho partido. Nunca fui filiado a partido nenhum. Nunca tive emprego público. Então, assim... A pessoa que quiser me dizer, não, a boquinha, nunca tive projeto aprovado na Lei Rouanet, nunca ganhei um centavo da Lei Rouanet. A minha intenção é realmente o Brasil industrializado, um Brasil grande. Gente, eu sou engenheiro. Um Brasil bombando em termos de tecnologia, é um Brasil que vai me dar condições de arrumar um bom emprego, né? Então, enfim, a minha intenção é essa. E o que eu falo com você é que eu adoraria estar aqui falando, olha, critiquei muito o Bolsonaro no passado, mas agora ele está fazendo um bom governo. Mas não tá, cara. O Bolsonaro não está fazendo nada por nenhum povo no Brasil. Existia a impressão que o Bolsonaro ia governar para uma certa parcela da população, mas não. A parte mais industrializada do Brasil, RDB, é exatamente a que perde com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, no momento que ele parte para esses pactos com metrópoles, né, do Brasil sendo colônia, e tem muita gente que está resistindo no sentido de acreditar e entender o que está acontecendo dessa questão do reposicionamento geopolítico brasileiro. Isso me dói o coração, porque as pessoas só vão perceber isso depois que não tiver mais tempo. Eleitores do Bolsonaro chegando assim desesperados, tentando proteger o Bolsonaro a qualquer custo, e eles não conseguem de forma alguma entenderem que essas medidas do Bolsonaro de abrirem a fronteira para produtos europeus, essas medidas do Bolsonaro de fazerem pactos aí com os Estados Unidos, isso obviamente é um malefício para a indústria brasileira. O que significa, RDB, que os estados mais desenvolvidos, mais industrializados, são os que mais estão perdendo com a política do Bolsonaro. Porque, vamos pensar, gente, é só refletir um pouquinho. Olha, se você tem um determinado produto que é fabricado no Brasil, qual que é a sua motivação para continuar comprando esse produto brasileiro se tem um produto muito mais barato na China? E aí chega na China, daqui dentro do Brasil, da China, sem impostos. Vou mostrar para você um produto que eu comprei e eu falei, eu só compro se tiver um brasileiro. Tá aqui, ó. Cheguei na loja em São Paulo, falei, ó, vou voltar a tocar violão. Quero meu violão. Quero tocar violão. Só compro se tiver de fabricação nacional, mas é uma exceção. Tem esse aqui, ó, que é o Rosine. Se alguém quiser comprar um violão de fabricação nacional, tô fazendo um jabá aqui pra Rosine, porque a Rosine não sei se quebrou com a Lava Jato, mas é uma das poucas fábricas que continuou fazendo instrumento dentro do Brasil. Mas a grande realidade é que tá acabando, pessoal. Tá acabando.
Então, agora vocês imaginem que vai chegar chega, por exemplo, um violão fabricado na China com mais qualidade e mais barato. O que vai acontecer com a fábrica da Rosine? Quantas pessoas vão fazer como eu? Vou falar, eu pago mais caro, mas eu faço questão que seja um produto nacional. Isso chama-se economia comportamental, é uma exceção. A economia lógica não, aquele ali está mais barato. Nunca que eu vou pagar mais caro nenhum só porque é nacional. Então as empresas nacionais vão quebrar. Simples assim. Então a pancadaria começa exatamente contra os estados mais desenvolvidos. Podemos dizer, RDB, que de tudo que o Bolsonaro fez até agora, os lugares que ele menos prejudicou foi exatamente a região que não votou nele. A região que votou nele, que é a região mais industrializada, é a que está mais sendo prejudicada. E é uma coisa que eu avisei desde o início. Eu falei, olha, os mais prejudicados com o governo Bolsonaro serão exatamente os eleitores do Bolsonaro, que são os menos produtivos. E agora, obviamente, agora você imagina o seguinte, pessoal, veja bem. A região do Brasil que já está acostumada com produção rural, ela não vai ter impacto. Vai continuar a mesma coisa, ela vai continuar produzindo produtos agrícolas. A região do Brasil que está acostumada com industrializado, cheia de indústrias, essas indústrias vão quebrando. Então quem está sendo prejudicado com o governo Bolsonaro? É lógico que quem está sendo prejudicado com o governo Bolsonaro é o Sul, o Sudeste, é São Paulo, é quem achou realmente que estava pirraçando o PT e deu tiro no pé. Vamos cair na real. Muito obrigado, Gata Negra. Léo, viu isso? Da esposa do Sérgio Moro ter aberto este ano uma empresa de cursos e palestras no mesmo endereço do escritório de Vicente P. Santos, listado como advogado dos procuradores da Lava Jato? Gata Negra, eu não vi, mas o Tacla Duran já tinha feito várias denúncias a respeito disso e todo mundo ignorou. Mas essa informação é interessante. Uma das coisas que está pesando sobre o Dallagnol também é essa questão dele ter feito uma empresa de palestras em nome da esposa dele. Deixa eu trazer para vocês algumas notícias que teve uma pessoa que falou que amanhã começam as prisões. Eu gostaria muito de não ser o hacker, porque obviamente eles vão inventar um hacker. E eu gostaria de não ser o hacker, que amanhã eles vão prender alguém, sei lá, jornalistas, hackers, e pode ser que essa prisão aconteça amanhã. E se eles tiverem escolhido o Leonardo Stoppa como hacker, é o Leonardo Stoppa que vai levar a borrachada. Então, eu gostaria de pedir vocês que, se eu for o escolhido para ser o hacker, que vocês orem por mim, mas jamais orem por mim na igreja do Dallagnol. PF pode prender hacker para induzir depoimento contra Intercept. Jornalista Mônica Bergamo revela que a Polícia Federal pode anunciar nesta semana a prisão do suposto responsável pelo vazamento das mensagens de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores. O objetivo seria atingir reportagens com depoimento induzido. O jornalista Glenn Greenwald diz que tática fracassará. Qual que seria a ideia, pessoal? Pega um cara qualquer, um Adélio, prende o cara e fala, olha, caiu na Lava Jato, meu irmão. Você sabe como é que faz pra sair, né? Como é que eu faço? Tá bom, eu falo que o dinheiro é do Lula. Não, agora o negócio não é o Lula, não. Agora o negócio é o Glenn. Não, mas eu já treinei desde que vocês me prenderam até agora, eu tô treinando aqui pra falar que o dinheiro é do Lula. Mas que dinheiro, meu amigo? Não tem dinheiro. Mas por que vocês me prenderam? Não, nós te prendemos agora é por causa do Glenn. Não, mas não é pra delatar o Lula, não. Não. Agora não é o Lula, não. Agora é o Glenn. Mas o que eu tenho que falar? Ó, você vai falar que você é o hacker. E que foi o Glenn que te ajudou a hackear. E que te contratou e te pagou pra hackear. Mas o que é hackear? Não, eu te explico. Preocupa não que nós vamos te explicar o que é hackear. Aí vai ser bem engraçado, né? Coitado do hacker. Eu fico imaginando nesse momento. Coitado do cara que foi escolhido para ser o hacker. Porque vocês imaginam o seguinte. Pro Dallagnol fazer seus 400 mil reais de palestras, o Dallagnol, ele foi escolhendo empresários e foi prendendo, e ali foi chantageando e tal. Vocês imaginam que agora, para conseguirem fazer essa... Não, mas aí que tá, Dalva Souza. Dalva, a gente sabe que o hacker não tá no Brasil. A cara de pau é que os caras vão pegar alguém que não tem nada a ver com a história, vão meter alguém que não tem nada a ver com a história na cadeia e vão obrigar esse alguém a fazer uma delação. Não é isso que eles fazem. Os caras fizeram isso durante toda a Lava Jato. Então agora eu só torço para que nem eu, nem vocês sejam o hacker. E olha, eu falo...
Gente, eu parei de mexer com essas coisas no Windows 3.11. Vocês lembram do... Não, foi até no... Eu parei de mexer com essas coisas no MSX. Né, que tinha lá o MSX, o Basic, BR Gradiente. Então eu não sei essas coisas de hacker. Retiro tudo que eu disse a respeito de hackear as coisas. E o Luciano Costa falou, hacker é o Adélio, mas não pode ser, porque o Adélio pode chegar lá como hacker, na hora que ele for delatar o Glenn, ele pode contar a história da facada. Então o hacker tem que ser um outro cara que não tenha absolutamente nada a ver com o Adélio e que tenha alguma coisa a ver com o Intercept. Ó, eu não sei nem o telefone do Glenn. Então não venham com essa que eu sou o hacker. Eu não sou o hacker. Eu posso até ter falado que eu sou o hacker, mas um monte de gente falou que é o hacker, né, gente? Vamos cair na real. Mas então, Ivana Panhota fala que o hacker é a Tabata. Olha, acho que não. A Tabata tá muito do lado deles para ser o hacker. E o Ney Ita falou, cuidado, Ney, você não brinca com isso, porque os caras precisam prender um hacker. Você chega aí e escreve, eu sou o Rasher, que eu acho que Rasher é... Eu esqueci, não sei se é em alemão que é vingança, tem um negócio assim. E o Luciana Matos fala, não tem hacker, a gente sabe que não tem hacker, Luciana. Pode até ter hacker, mas uma coisa a gente tem certeza, o cara foi extremamente inteligente de ser o hacker. Aí ele conseguiu hackear, mas ele é burro bastante para ficar no Brasil para ser preso, né? Ô, hacker idiota. Não, o cara foi super mestre de conseguir hackear, conseguir os dados, entregou pro Glenn. Gente, olha, vamos cair na real. Tem várias teorias, mas uma das teorias factíveis é que lá nos Estados Unidos tem um sistema de gravação de tudo enquanto é conversa, tudo enquanto é coisa que tá acontecendo. E os caras estão monitorando, estão gravando para usar na hora certa, gente. Assim vai. É isso que eu acredito, mas pode ser também, eu trouxe uma das possibilidades no passado, e uma das possibilidades para esses dados terem sido capturados dessa forma é que alguém lá de dentro tenha capturado os dados no ar. Isso porque esses aplicativos de conversa, todos nós provavelmente temos aí o WhatsApp, que é muito semelhante ao Telegram. Chega um momento em que esses aplicativos eles fazem o upload para a nuvem. E o upload para a nuvem, quando ele está acontecendo, se uma pessoa fizer a captura dos dados, e olha, para capturar os dados é muito simples. É um computadorzinho desse mais barato aí, captura os dados. E o cara faz a captura dos dados, depois ele usa uma tecnologia de ataque de força bruta ali e consegue fazer a decriptação dos dados. Mas, enfim, aí eu só não acredito que eles vão achar o hacker. Mas eu acredito que possa ter havido aí, não o hacker no sentido de invadir o telefone dos caras, mas alguém que tenha feito, não um hackeamento, mas uma interceptação dos dados, né? Interceptação dos dados é bem diferente de hackeamento. E o Júnior Alves fala, não, eu sou o hacker. Vai faltar espaço na federal, viu? Os caras vão ter que prender gente mais. José Afonso Cota, Léo, não se preocupe que o hacker é comprado igual ao assassino de uma modelo aqui em BH que sabia da corrupção do PSDB na CEMIG. Infelizmente é isso mesmo que rola, né, gente? Mas só que é o seguinte, o hacker provavelmente vai ser uma pessoa... O que Sérgio Moro tentaria fazer? Prender alguma pessoa que já fosse um inimigo para aproveitar a prisão, né? E Júnior Melo, boa noite, Léo. Não acharam o Queiroz. Olha, mas que polícia federal estranha. Os caras não conseguem achar o Queiroz, mas conseguem achar o hacker. E olha, o Queiroz tem nome, o Queiroz tem CPF, o Queiroz tem foto divulgada, o Queiroz tem contas bancárias, o Queiroz tá aí, ó, exposto. Ninguém acha o Queiroz. Mas os caras conseguem achar o hacker, que é um camarada extremamente habilitado, e o Bruno Alves PC fala, Queiroz é o hacker. Ô, gente, a gente precisa subir uma tag dessa no Twitter, né? Queiroz é o hacker. Quem sabe assim a polícia acha o Queiroz. E o hacker vai ser igual o Adélio, né?
O problema todo é esse, é por isso que eu fico com muito medo de ser o hacker. Os caras me pegam como hacker, me botam na cadeia e nunca mais na vida eu posso falar. Léo, nada muda mesmo. Se acharem alguém que fale que é o hacker, porque não é o mesmo da fonte do Glenn, o detalhe, né, o detalhe é esse aí. Eles vão tentar, eles já estão tentando de tudo, pode ser que tentem, obviamente, criar um hacker e criar depoimentos desse hacker. Thea Mello fala, prender hacker é fácil, quero ver prender o Queiroz. Quero ver prender o Queiroz. Obviamente isso aí não vai ser tão fácil, porque prender o Queiroz coloca o presidente da República em situações difíceis. Mas enfim, vamos ver se vai rolar mesmo a prisão do hacker. E tomara que eu não seja o escolhido pela polícia para ser o hacker. Existe aquela conversa da possibilidade de prisão de jornalistas também. Tomara que não queiram me prender também, né? E aí tem essa notícia que eu falei. Boulos, Moro financiou iniciativas de Dallagnol com dinheiro do judiciário. Essa é a bomba de hoje, né? Acabou que é tanta coisa que a gente nem tá falando da bomba de hoje. A bomba de hoje, ela é exatamente sobre o Dallagnol ter pedido o Sérgio Moro para mexer naquele dinheiro. Olha, eu acho que naquele dinheiro é uma coisa muito complexa, pessoal, porque olha, naquele dinheiro pode ser o dinheiro da corrupção, pode ser o dinheiro administrado pelo juiz, né, que é o juiz faz a administração do dinheiro do fórum, mas pode ser também um dinheiro vindo dos Estados Unidos para financiar essas coisas. Pode ser um dinheiro que veio exatamente para financiar essas atrocidades contra a economia brasileira. Então isso aí é uma coisa que me amedronta muito, que na hora que ele fala naquele dinheiro, será que não seria um dinheiro vindo de banqueiros? Um dinheiro vindo de concorrentes da Odebrecht? Bom, e o mais interessante, ele fala vindo daquele dinheiro para financiar a criação de um filme. Esse filme seria o filme contra a corrupção, que utiliza, olha que interessante, o roteiro do filme criado pelo Dallagnol, ele utiliza a mesma técnica das igrejas, como a igreja a qual frequenta o próprio Dallagnol, que é aquela coisa de impor medo. Quando o cara entra na igreja, eles obviamente são induzidos ao medo através daquela conversinha de que o diabo vai pegar, tem que fazer isso porque senão é o diabo. Tudo é o diabo na igreja, né? E o Dallagnol usou essa técnica de que tudo é a corrupção, tudo é a corrupção, tudo é o PT. Então eles fizeram a mesma historinha utilizada dentro das igrejas para conseguirem fiéis. Com seu fascínio por dinheiro e poder, Dallagnol arruinou a imagem da justiça. A situação do Dallagnol é insustentável. Ele não comprometeu somente a própria imagem, mas arruinou irremediavelmente a imagem e confiança na Lava Jato, no Ministério Público e na Justiça. Diz colunista Jefferson Miola. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado. Heloise Leroy. Olá, Léo. Mas me parece que a ministra Raquel Dodge faz parte da direita. Com certeza. A Raquel Dodge, ela faz parte sim do golpe, não há dúvidas que a Raquel Dodge é parte do golpe. Todas as instituições fazem parte do golpe, até porque o golpe é um golpe de uma classe média alta em diante, até os ricos, contra a classe trabalhadora. A ideia desse golpe de Estado foi colocar o cidadão comum, o cidadão trabalhador, no lugar de mero escravo produtor de riquezas a serem desfrutadas pelas classes mais altas. Isso é uma coisa que é incontestável, Luiz. E a Raquel Dodge, hoje nós podemos, assim, nós temos pouquíssimas exceções de pessoas do Ministério Público e do Poder Judiciário que não se alinharam nessa corrente antipobre. Essas exceções existem. Inclusive, olha, professores universitários ganham um salário muito bom. Quando foi, né, no dia da greve, eu fui convidado para fazer uma palestra e essa palestra ela foi convocada por alguns professores da Universidade Federal de Itabira. Eles não precisariam estar desse lado. Eles estão desse lado porque eles consideram importante educação pública, saúde pública, mas isso é exceção.
A maioria se acha representada pelo liberalismo porque a maioria se acha muito rica. Muito obrigado, Sueli. Resistência. O hacker é do PT para ajudar o povo brasileiro. Petralhas. Sueli, resistência. Claro, eles vão arrumar, obviamente, uma pessoa do PT para chamar de hacker. É uma pessoa afiliada ao PT, né? Não é assim que eles escolhem o cara que vai esfaquear o Bolsonaro, né? Mario Gameplay. Léo, não queremos que você seja o próximo eliminado na Terra como os outros que se foram. Calma, Mario Gameplay. Tem muita gente aí que incomoda muito mais do que eu. Sabe por que que eu não tenho medo, Mario Gameplay? E eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês por que que eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque a bolha nossa é muito pequena. Existe dentro do Brasil determinadas esferas de compreensão. Para quem é da área de exatas, eu vou falar com um exemplo da área de exatas, que é o único exemplo que eu vou conseguir passar. Mas quem não é da área de exatas vai conseguir entender mais ou menos o que eu estou falando. Se uma pessoa não teve o início do curso de cálculo, se eu chegar e começar a falar sobre equações diferenciais, eu posso ficar falando sobre equações diferenciais durante horas, que as pessoas vão ver um proseamento a respeito de equações diferenciais, e as pessoas vão ver aquilo ali como sendo uma música em outra língua, que não é compreendida, e vai ficar só sendo um ruído, um barulho. É isso que é essa live minha para a maioria do brasileiro. Vocês entenderam? Eu não incomodo tanto porque essa live nossa, ela fica dentro de uma bolha muito pequena. O nível das pessoas que participam dessa live, o nível de vocês é um nível muito alto. E eu só fui perceber isso quando eu tive a oportunidade de conversar com bolsominions de verdade. O nível de compreensão dos caras é tão pequeno, mas tão pequeno, que essa live ainda é muito difícil para eles. E eu tento falar da forma mais simples do mundo, e mesmo assim os bolsominions não conseguiriam entender. Então, por que eu acho que eu não me incomodo? Eu não me incomodo, primeiro, porque o meu alcance é muito pequeno em relação ao resto da esquerda. O resto da esquerda não multiplica, e eu não estou falando de vocês, obviamente, eu estou falando dos demais comunicadores. Os demais comunicadores de esquerda não multiplicam as teorias que eu trago. Tudo que está saindo da Vaza Jato hoje são coisas que eu falava há muito tempo. Uma coisa que eu falei durante 3 anos e repeti e nunca vi outra pessoa repetindo, isso porque provavelmente eles devem ter aversão a repetir o que eu falo, é a questão da compra da atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário através de palestras. Eu falo isso há 3 anos. No entanto, você vê que a esquerda faz questão de não falar o que eu falo. Então vejam bem, Mario Gameplay, eu não tenho risco, porque eu não incomodo. Você sabe quem me escuta, Mario Gameplay? Eu vou falar com vocês e fiquem pasmos. A esquerda não me escuta, quem me escuta é a equipe do Bolsonaro. Olha, se vocês procurarem grandes mudanças na equipe do Bolsonaro, vocês vão perceber que muitas coisas aconteceram depois que eu falei. A equipe do Bolsonaro me ouve, a esquerda não. Quando eu falei sobre a importância da esquerda se aproximar dos policiais, a esquerda ignorou, me considerou um louco, fui muito criticado, mas o Bolsonaro iniciou uma campanha de aproximação dos policiais, que foi uma coisa que eu falei, como que a esquerda ignorou isso e o Bolsonaro pegou de braços abertos? Quando eu fiz uma crítica à questão do Bolsonaro expulsar os médicos cubanos, falando, bom seria se o Bolsonaro tivesse o caráter de oferecer visto a todos os médicos cubanos que ficarem no Brasil. Ele pode não ter feito, mas ele ofereceu. Então, o que acontece, infelizmente, é isso. Eu não corro muito risco, Mario Gameplay, porque a esquerda não me ouve e às vezes eu fico um pouco ressabiado pensando, será que a esquerda realmente quer solucionar o problema? Porque quando eu vejo detalhes do tipo, eu falei sobre a questão do princípio do juiz natural, se a esquerda toda tivesse batido em cima do princípio do juiz natural, talvez seria possível fazer um clamor internacional a respeito da condenação do Lula e ter conseguido anular a condenação do Lula. Ninguém da esquerda quis dar ideia para isso. Eu até vi uma pessoa falando sobre isso na Roda Viva, naquele programa Roda Viva, mas não é um comunicador de esquerda, era um jurista.
além do princípio do juiz natural, eu falei sobre a inconstitucionalidade da lei da ficha limpa para o cargo de presidente da República, porque a lei da ficha limpa, ela não pode ser maior que a Constituição. E se a Constituição permite a todo brasileiro decidir o presidente da República, como que você pode criar uma lei que vai falar o brasileiro pode decidir quem vai ser o presidente da República depois que os juízes decidirem quem pode ser candidato? Então é uma coisa muito óbvia. Se você pensa, olha, peraí, você não pode ter uma lei que passa por cima da Constituição. E a Constituição é clara que o presidente da República é escolhido pelo povo. Não é um presidente que se escolhe, não. O direito do povo escolher o presidente da República. E você não pode tirar o direito do povo escolher o presidente da República com a lei da ficha limpa. A esquerda simplesmente ignorava todas as teorias que eu trazia. Mas enfim, aí eu acho, Mario Gameplay, que eu não corro risco por isso. Infelizmente, eu acho que eu sou muito mais útil para o governo Bolsonaro do que para a própria esquerda, porque a esquerda me ignora e o governo Bolsonaro me dá muito mais moral que a própria esquerda, porque quando eu faço determinadas críticas técnicas, eles acabam olhando a crítica e falando, ó, e de vez em quando eu faço algumas críticas exatamente, tem críticas que eu faço exatamente para chamar a atenção, para evitar que as coisas aconteçam. Quando eu falei a questão da possibilidade de utilização de radiação para matar o ex-presidente Lula, obviamente eu falei aquilo para que a população soubesse dessa possibilidade. Se eventualmente viesse uma morte do ex-presidente Lula por câncer, a população exigisse que fosse feita uma avaliação da célula onde o Lula estava preso para ver se não tinha altos níveis de polônio lá na célula. Então, todas as vezes que eu faço um comentário extremamente conspiratório, eu faço um comentário extremamente conspiratório para evitar a possibilidade dessas coisas, de repente, serem utilizadas, porque a presunção do nosso inimigo é que dentro do Brasil só existam ignorantes. E a Aline Ti falando, eu não te ignoro. Não, Aline, claro que não. Obviamente, quando eu falo que eu sou ignorado pela esquerda, eu estou falando que eu sou ignorado por comunicadores e por políticos, e não por vocês que estão fazendo companhia aqui todas as noites. Então, eu acho que o ponto é esse, que acaba me deixando mais tranquilo. Comente aí, que bom vai ser se o Bolsonaro aumentar o salário mínimo para R$3.000. Olha, Ribeiro Silva, se o Bolsonaro aumentar o salário mínimo para R$3.000 nas condições que a gente está hoje, condições de desemprego, ele vai acabar com o país. Não é assim, não. Não é só aumentar o salário mínimo para R$3.000, não. Tem que ter responsabilidade nesse ponto do aumento do salário mínimo. A fórmula do aumento do salário mínimo, pessoal, durante o governo progressista era aumento real do salário mínimo a partir de inflação mais 2% do PIB, né? 2% da variação do PIB. Então, esse ponto de aumento do salário mínimo usando essa fórmula, ele refletia o crescimento econômico do país mais a correção da inflação. Então, a gente tinha um aumento real. Depois da saída do PT, essa parte relacionada ao crescimento do PIB foi retirada exatamente para que nunca mais o salário tivesse aumento real. Mas são vários os fatores que acabam prejudicando. Até a previdência é um fator que prejudica a possibilidade do salário ter aumento real, porque no momento que você aumenta o salário, pensa assim, no momento que você aumenta o salário para os trabalhadores, você automaticamente aumenta o salário também você aumenta o salário para os trabalhadores, você aumenta o salário também da Previdência. Então tem sempre um risco. Às vezes o presidente fica com medo de aumentar o salário acima da inflação e com isso aumentar o déficit previdenciário. E é por isso até que a reforma pede algumas desvinculações do salário mínimo. Né? São pontos aí da reforma que até fazem sentido. Né? A reforma não poderia maltratar os mais pobres, mas essas desvinculações, retiradas de determinados benefícios acumulados, né? Tem pessoas que acumulam vários benefícios, são coisas que acabam fazendo sentido, porque acabam beneficiando pessoas que não precisam. Mas, infelizmente, essa questão aí de desvalorização do salário hoje é a realidade, né? Hoje o nosso salário está subindo menos que a inflação, ou seja, desvalorização do salário. E aqui, ó, deixa eu agradecer o Fernando Marrá. Isso é falta de surra de mangueira em praça pública.
caso da mãe do Deltan pegá-lo pela orelha, puxá-lo até a faculdade de Direito e ajoelhar no milho. Não, Fernando Marrá. Se a mãe do Deltan cresceu na mesma igreja que o Deltan, ela, obviamente, foi uma das pessoas responsáveis pela formação do Deltan. A personalidade cruel das pessoas que frequentam essas igrejas é, em primeiro lugar, a responsabilidade dos pais que levam as pessoas para essa doutrinação covarde que é promovida nessas igrejas. A doutrinação de avaliar o próximo de acordo com o que o próximo tem em grana. Infelizmente é isso. E Ricardo Fernando Carvalho, o PIB do PT cresceu muito. Que o diga os 500 bilhões roubados do BNDES. Ô, Ricardo, você já leu o livro do BNDES? Você já teve a oportunidade? Porque, olha, Ricardo, eu até entendo, sabe? Porque tem pessoas que delegam a função de pensar. Tem até uma frase fantástica que eu acho que é do Henry Ford. Pensar é uma tarefa tão difícil que poucas pessoas dedicam-se a ela. Eu acho que é dele mesmo. Mas sabe, Ricardo, olha, imagina que o BNDES é um banco público. E sendo um banco público, como que você vai conseguir retirar um dinheiro desse banco, roubar esse dinheiro, sem prestar conta desse dinheiro? Né? Esse é o primeiro ponto. Eu tô falando isso, Ricardo, porque, olha, nessa live eu respeito muitas pessoas. Eu respeito muitas pessoas a partir do ponto de vista delas e respeito muito o fato de chamar as pessoas à atenção que elas podem estar sendo feitas de massa de manobra. O que eu gostaria de te convidar nesse momento, Ricardo, é a ter um pouquinho de amor próprio. Sabe por quê, Ricardo? Para defender um político que você nunca vai conhecer pessoalmente, que nunca vai te dar ideia, você está assinando embaixo de uma teoria que não se justifica na verdade. É mais ou menos assim. Eu vou traduzir para uma coisa que fica mais fácil de você entender. Seria como se, para defender o Bolsonaro, você estivesse gritando aos quatro ventos de que Papai Noel existe e você se encontrou com Papai Noel na semana passada. Eu falo isso porque, para você que não tem aprofundado conhecimento de como funciona o sistema bancário, Ricardo, pode ser fácil falar que o PT roubou 500 bilhões do BNDES. Mas, olha só, quando você passa pela peneira da idiotice, você, infelizmente, é exposto a um ridículo de altíssimo nível, cara. Primeiro, quando você fala de 500 bilhões, você está falando praticamente de 25% do PIB do Brasil. Se tivesse um roubo de 25% do PIB do Brasil, a gente teria um cataclisma econômico dentro do Brasil e no destino desse dinheiro. Vamos imaginar que o PT tivesse roubado 500 bilhões e tivesse levado para a Suíça. Toda a Suíça teria uma alteração do valor da moeda, teria um cataclisma econômico na Suíça e dentro do Brasil a gente teria uma recessão com um colapso econômico. Não ia ser simplesmente a crise gerada através da manipulação dos mercados e através da Lava Jato. Seria um colapso econômico. Nós estamos falando de 20% do PIB. Tudo isso que aconteceu nesse momento, Fernando, aconteceu por causa de uma redução progressiva aí de 5%, depois 10% do PIB. Imagino que seria retirar em um ano 25% do PIB, não a redução. Eu estou falando isso porque às vezes você não sabe como funcionam esses mecanismos de empréstimos bancários. Os mecanismos de empréstimos bancários, Ricardo, funcionam da seguinte maneira. Esquece o BNDES, pensa no Itaú. Se você for ao Itaú pegar o dinheiro emprestado para construir uma casa, o Itaú vai te emprestar esse dinheiro se você tiver condições de pagar. A partir desse empréstimo, Ricardo, o Itaú, ele deixa o dinheiro com você, você paga uma taxa de juros e a partir, por exemplo, 50 mil reais para você. E aí empresta 50 mil, por exemplo, para Glaucia, que está logo abaixo, mais 50 mil para o Nelson, mais 50 mil para a Diana. À medida que vocês começam a pagar as prestações, o Banco Itaú passa a ter dinheiro para emprestar depois para o Ney, depois para o Ricardo, que é você de novo. Então, basicamente falando, o sistema bancário ele vai girando dinheiro. Você não pode primeiro chegar e falar que todo o giro de empréstimo do BNDES foi roubado. Seria como dizer que se todo mundo desse calote no Itaú, o Itaú teria dinheiro para continuar emprestando. Não é assim. Então, só daí você já vê que tem uma incompatibilidade. Os empréstimos são realizados numa forma cíclica, exatamente porque empresta para um, esse um começa a pagar as prestações, a partir das prestações você empresta para outro e assim por diante. O BNDES, ele é um concorrente do FMI
Ele é um concorrente dos bancos internacionais que fazem empréstimo de grandes montas diretamente para governos para fomentar a economia. Eu queria saber, Ricardo, se você já entrou no balanço, por exemplo, do FMI e criticou os empréstimos realizados pelo FMI. Por exemplo, se você chegar ao FMI e perceber que o FMI emprestou para Angola, por exemplo, 50 bilhões de reais, o que você vai falar? Sinceramente, reflita com você mesmo, porque, assim, pra mim, Ricardo, eu vou te falar, eu tô vendo você, uma fotinha de um jovem, uma pessoa que pode ser orientada e pode sair dessa jaula de imbecilidade. Agora, deixar bem claro, cara, eu devo ter o dobro da sua idade, pelo menos, então pra mim não faz diferença nenhuma se você vai querer ficar oprimindo o Lula, pra mim não faz diferença nenhuma. Sinceramente, o que eu tô te chamando a atenção é como você tá oprimindo a sua reputação no seu círculo de amizades. Porque as pessoas podem olhar pra você e falar, nossa, o cara tá oprimindo. Mas muitos vão olhar pra você e vão falar, esse cara é um idiota. Então, reflita. Um banco, BNDES, fez empréstimo para que países pudessem contratar atividades do Brasil, como, por exemplo, construção civil, que é uma das atividades que o Brasil mais exportou durante os últimos anos. A pergunta que eu te faço nesse momento é muito simples. Se você chegar hoje, primeira pergunta, você chegou a olhar no FMI quais foram os empréstimos realizados pelo FMI para os mesmos países que o Brasil emprestou? E a pergunta que eu te faço nesse momento é o seguinte, você fala que o FMI, que fez empréstimo para os mesmos países que o Brasil fez empréstimo, só que a diferença é o seguinte, toda vez que esses países iam contratar um serviço brasileiro, eles faziam um empréstimo no Banco Brasileiro. Todas as vezes que esses países iam contratar um serviço dos Estados Unidos, eles faziam um empréstimo no FMI, ou seja, é absolutamente a mesma coisa. A diferença é o banco envolvido e a empresa prestadora de serviços. Se for nacional, brasileira, BNDES. Se for gringa, FMI. A pergunta que eu te faço nesse momento é o seguinte, Ricardo, alguma vez na sua vida você já procurou saber sobre os empréstimos realizados por outro banco para esses mesmos países? Eu tô te falando isso porque, olha, cara, você não ganha nada para ser massa de manobra. Você não ganha nada para ser bobo. Você não ganha absolutamente nada para tentar multiplicar uma teoria que não se sustenta, cara. Olha, se o banco não tiver... Primeiro ponto, me explica como o BNDES teve lucro se ele estava sendo roubado em 25% do PIB nacional. Tipo, você tá falando... 25% é assim, você pega uma pizza, divide essa pizza por 4 e pega um pedaço. Você tá falando de 1/4, 25%, uma pizza dividida por 4, você tira um pedaço de tudo que o Brasil produz num ano. Cara, de boa, como que é possível roubar isso? Você tem noção do que precisa de malas? Olha, se for em notas de R$100, quantos aviões lotados de dinheiro que são necessários para desviar essa grana? Então, pode continuar oprimindo. Você tem duas opções. Dica do Léo. Se você realmente quer brincar de opressor, cria um fake e tira sua foto, cara. Porque, olha, se eu fosse conhecido pessoal seu, se você fosse meu vizinho, eu ia printar isso pra rir da sua cara quando você ficasse mais velho. Com certeza. Pra te zoar. Porque é muito idiota isso. Quem cai nisso é muito bobo. Quem cai nessa história de que porque assim, eu não estou falando que o PT nunca roubou e nem estou falando que nenhum partido nunca tenha roubado. Mas na hora que você compara o empréstimo de dinheiro do BNDES, que é um banco de fomento transparente, todas as informações a respeito de empréstimo sempre estiveram lá. Quando você compara isso a roubo, você está sendo muito bobo, cara. Eu te falo, olha, se eu fosse conhecido seu, eu ia gravar isso, copiar bastante bobeira sua pra te zoar no futuro. Então a dica que eu te dou, quer continuar falando essa bobeirada? Pode. Cria um fake, cara. Tira sua foto. Coloca foto de bichinho, faz qualquer coisa assim. Porque você tá se destruindo, cara. No futuro, o que acontece? Hoje, todas as bobeiras que estão acontecendo agora, elas serão cobradas no futuro. E é muito mais fácil o seu vizinho te cobrar zoando a sua cara do que seu vizinho ter acesso ao Bolsonaro para ir cobrar diretamente dele. Então deixa de ser bobo. Dica do tio Léo. Sandro Cavalcante. Léo, por que os acéfalos funcionais não falam sobre os 200 bilhões de dólares emprestados aos americanos no governo Dilma? Não, errado é só emprestar para países que não são Estados Unidos.
Muito obrigado, Gata Negra. Léo, já estão agindo para privatizar as universidades públicas. Sim, vão privatizar. Não dá para impedir isso? Não, não dá. Só se a gente conseguisse se unir para libertar o Lula. É tão absurdo e saiu na Folha sobre a falência da OAS. Então, nesse momento, fica muito clara a finalidade de toda a Operação Lava Jato. Abrir as portas para que, através do FMI, isso é que é o mais importante, o BNDES não vai mais emprestar o dinheiro para esses países, mas o FMI vai. Né? Então, através do FMI, agora nós teremos as nossas... as empresas que o Brasil antes exportava tecnologia e serviços, agora são substituídas aí por empresas gringas, né? E nessa brincadeira, aquele nosso colega lá que deixou essa mensagem boba, que eu acho que é alguma coisa Fernando, ele bate palma, o FMI pode. Então, dica básica, quando você for criticar os 500 bilhões emprestados pelo BNDES durante o governo do PT, procura no FMI que vocês vão ver que o FMI emprestou muito mais, gente. Bernardo Zago. Léo, você não acha que o PMDB foi grande vilão dessa história a partir do momento em que o PT precisou se aliar durante os governos Lula e Dilma? Bernardo, o problema, o grande vilão dessa história é a falta de consciência política do povo brasileiro. Então, obviamente a Dilma tentou lutar contra um esquema que existia dentro do Congresso para ficar sempre roubando dinheiro, esquema de mensalão e etc. E ela caiu por isso, né? Então, ou seja, o povo que não gosta da corrupção ajudou a tirar a Dilma, porque a Dilma estava lutando demais contra a corrupção. Aí você vê o que é massa de manobra. Bruno Readby, eleitor do Bolsonaro, escute tudo isso e pesquise. Exatamente, cara. Basicamente isso. Você acredita nessa história de 200 bilhões? Volta, escuta o que eu falei e depois pesquisa. É muito fácil. E se quer continuar, mesmo depois que você tiver informação, mesmo depois que você souber que você está sendo enganado, se você quiser continuar com essa bobajada, dica, tira sua foto, bicho, tira seu nome, porque daqui uns dias vai ser tanta zoeira, vai ser tanta... E já tá rolando muita zoeira. Eu falo isso porque, olha, sinceramente, eu não quero que essa briga se estenda pro resto da eternidade. E todo mundo que tá se expondo tá, obviamente, virando chacota. Aqui em Ponte Nova, o grande apoiador do Bolsonaro aqui em Ponte Nova, quando eu encontrei com ele, né, que já tinha dado ruim. Ele, não, que eu percebi que estava tudo errado, minha esposa ia ser lançada como candidata a deputada aqui, mas no final das contas eu percebi que tinha um monte de coisa errada, eu nem deixei ela ser candidata por causa desse trem de laranja. Eu percebi, não, todo mundo percebeu no final das contas, né? E aí o cara ainda me fala que o sonho dele é ver um pobre tendo o direito de ir numa universidade federal. Ah, meu Deus do céu, o cara é extremamente de esquerda, extremamente progressista e apoiou o Bolsonaro para ficar famosinho. Mas enfim, aí acontece, né? Tiago Silva, setor têxtil da cidade de Americana, fortemente bolsonarista, foi destruído pelo liberalismo. Gado é gado. Povo marcado, povo feliz. Muito obrigado. Roberto Aguiar, Léo, e essa história de que a PF forjará a prisão de um hacker e fazê-lo confessar que todas as mensagens divulgadas foram violadas? Roberto Aguiar, bom, tem essa história aí, né? É uma briga feia que tá rolando, infelizmente. Eu só gostaria de não ser... E ó, aqui, ô Sérgio Moro, eu vou te avisar, bicho, se você quiser me colocar como hacker, para me tirar do ar, me coloca. Mas na esperança de que eu... Não, vocês vão me matar, mas eu não vou falar que foi forjado nada. Então, quer passar mais raiva comigo é me prender e me pôr como hacker. Vão sofrer, porque pode ter livro na cadeia. Vou só pedir meus livros lá, ficar só estudando, até morrer. Mas não confesso merda nenhuma. Então não adianta tentar forjar hackerismo pra cima de mim, não. E Portal Sabendo Direito... já lança a hashtag ali, Léo Livre. Né, Léo? Então, sim, se me prender como hacker, pode até prender. Mas não vai rolar nada, não. Não vou falar nada, nem adianta. Ricardo Fernando Carvalho, você é a quintessência da obtusidade. Mas ele sumiu, ele não trouxe. Será que ele está pesquisando? Sabe o que acontece muito? Há muito tempo atrás... eu fiz um vídeo, deixa eu ver se eu acho aqui, pra mostrar pra vocês que engraçado.
E eu achei o rapazinho simpático, mineiro e tal, e aí eu fiz uma resposta pra ele. No que eu fiz uma resposta pra ele, ele demorou um tempão pra me responder, depois ele veio com um monte de coisinha decorada, que você via que ele foi buscar isso em outra informação. Deixa eu ver se eu acho aqui, Eduardo Leonardo, estou comunista, eu acho que eu vou achar. Mas cadê o cara? Bom, tem um monte de gente me xingando no YouTube, mas o que eu achei mais engraçado foi um rapazinho mais jovem que ele me refutou. Me refutou. Aí esse rapazinho mais jovem que me refutou, depois eu fui gravei um vídeo para ele, falou: ô Dudu, não é assim e tal. E depois ele foi, passaram aí uns 20 dias, ele foi e gravou a refutação. Aí eu vou e tô procurando e acho quem aqui? O meu amigo, o Adão Bispo. Tá aqui, ó. Léo Estopa, nova. Vamos ver o que fala aqui o Adão Bispo. Eu já tinha assistido isso aqui, ou então a Jennifer assistiu. Mas o mais interessante, ele tá no meu cenário e tá usando a minha camisa xadrez. E deixa eu colocar maior aqui. Ô, Adão Bispo. Deixa eu ver o que fala o Adão Bispo aqui nesse vídeo. Já estamos chegando à meia-noite mesmo. Um videozinho a mais ou a menos. Deixa eu ver aqui. Tem que ter som. Bem-vindos ao programa do Léo Estopa. Vocês estão aí, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela que a nova temporada de um novo seriado que vai sair no Netflix. É isso mesmo, pessoal. Vai sair no Netflix aí, ó. Os Emprega Fantasmas. Os Emprega Fantasmas, eles vão empregar aí fantasmas aí a sair da val, vão empregar aí motoristas, vão empregar várias pessoas aí, variadas vagas aí no mercado de trabalho. É isso aí, pessoal. Eu peço para vocês que vocês deem uma atenção aí nessa nova série aí que vai estrear no Netflix, viu? Eu quero deixar registrado aqui que também nessa série aí vai ter uma mistura de salada de frutas, tá? O açaí da Val, a laranja lá do Queiroz, vai sair também aí algo que é o leite de ornitorrinco ali misturado, né? Não mistura leite de ornitorrinco com manga, viu, pessoal? É bom prestar atenção nisso aqui, porque a partir dos próximos meses vão sair séries mais ou menos parecido com isso aqui. Então, recusa as imitações, tá certo? Vamos deixar, tá aí, ó. Entre aí na página do Facebook, entre lá no WhatsApp, no Instagram, segue a gente. E é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês e até a próxima live. Poxa, Estopa. Tô todo doído, todo dolorido, tô acabado. Tomando remédio aqui, todo detonado. Umas dores estranhas nas costas. Passei o tal do óleo de copaíba nas costas e nada de resolver. Mandaram eu passar óleo de peroba na cara, eu passei também, mas nada. Não sei mais o que eu faço. Qual a sua dica aí, cara, pra eu poder resolver toda essa esculhambação que eu tô passando na vida? Ô, rapaz, eu vou dar uma dica pra você de um negócio fácil pra resolver essa problemada toda aí. Você vai num camarada aí que chama João de Deus. Você vai passar a linha do João de Deus e vai fazer uma operação espiritual. Não sei se você vai sair bom, vai sair fino. Eu gosto muito do Adão. Eu gosto muito do Adão Bispo. E eu que falei esse negócio do João de Deus mesmo. E ele usou o negócio do João de Deus. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria de convidar todos vocês para se inscreverem no canal do Adão Bispo e incentivar o nosso humorista de esquerda e pedir para vocês compartilharem aí para a gente aumentar o alcance, principalmente porque agora vai começar a reprise desse programa. E vou falar com vocês que eu não sugiro isso do João de Deus para vocês não, tá?
procurar um médico direitinho, não tentem fazer essa cirurgia espiritual com o João de Deus. Isso eu recomendei só para o Adão Bispo. E muito obrigado, inscrevam-se aí nos canais e, por favor, quem puder ajudar meu trabalho, tem também as contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desses vídeos, de todos os vídeos. Muito obrigado, pessoal, e até mais.